Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica profissional e advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós conversaremos sobre as manutenções prediais nos condomínios. Nós sabemos que a melhor decisão para os condomínios é atuar de maneira preventiva em suas diversas áreas, e nas estruturas também não pode ser diferente. Mas boa parte dos condomínios nós sabemos que na prática eles atuam somente nas correções. Como se organizar e atuar preventivamente nos condomínios? E eu recebo hoje o engenheiro perito especializado em patologias, João Luiz. Seja muito bem-vindo ao Condomínios, João. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de tratar um assunto tão importante que é ligado à manutenção dos condomínios e que auxiliará muito a gente esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. O síndico acabou de assumir um condomínio. Por onde ele começar, principalmente no que tange à parte estrutural do prédio? Olha, eu entendo que o correto e eu aconselho é que a contratação de um profissional para que ele faça uma vistoria no prédio e possa listar todos os problemas que tem, não só da estrutura, como também que podem ocasionar problemas da estrutura. E de posse disso, ele pode fazer definir prioridades para as diversas manutenções. Tendo essas prioridades definidas, você consegue contratar os profissionais em cada atividade, fazer uma programação de desembolso financeiro e você fazer de acordo com a necessidade e o grau de risco que possa ter a estrutura no todo. E um ponto importante que a gente até conversou nos bastidores foi que os elevadores, mensalmente, sempre vai um técnico lá avaliar, né? Pelo que eu sei, cada mês eles avaliam uma peça. E para a estrutura, normalmente as pessoas não têm essa preocupação, né, João? Você provavelmente é acionado quando efetivamente está um problema visual lá muito grande, né? É com pesar que já existiu uma lei aqui em Belo Horizonte, foi até em Belo Horizonte, pioneiro, em que os condomínios eram obrigados a fazerem uma inspeção anual para verificar os problemas, porque a manutenção, quando ela é preventiva, ela é muito mais barata do que corretiva. E infelizmente não foi para frente isso, o condomínio perdeu muito, porque não se sabe o que vai fazer, o como fazer e de que jeito fazer e por onde começar. Então eu entendo que é importante você ter esse documento na mão, porque muitos síndicos, mesmo que sejam profissionais da área, não sabem o que fazer, como fazer, por onde começar, qual é o risco maior. A maior parte dos problemas que acontecem no fim do ano é a chuva. Então todo mundo só se preocupa com os problemas recorrentes da chuva. Fachada, muro, né? Fachada, muro e telhado. Todo ano chove. Telhado, uma manutenção, ver se a calha está boa. Preventivamente sai mais barato, porque você consegue fazer antes da chuva. E se programar também, porque a vida no condomínio é mais difícil para você fazer uma arrecadação. Então eu entendo que tudo que você faz preventivo, você consegue se programar, né? E é um ciclo assim, né? Primeiro você planeja, identifica o que precisa fazer e depois, aliado a isso, faz a programação financeira para depois executar. Senão a gente não consegue andar também, né? E o que você falou da programação, vamos dizer, se você fez esse a gente chama de um parecer técnico, que é onde um profissional vai e faz uma vistoria inteira no prédio.
todas as instalações, esgoto, a parte de estrutura, a parte de revestimentos, impermeabilizações. Feito isso, depois você define, faz uma lista dentro do que é que vai ter que ser feito. Então, na impermeabilização, você definiria dentro do item o que é que o síndico tem que contratar, porque a grande dificuldade que hoje que se encontra do retrabalho foi o desconhecimento por parte do síndico do que contratar. Ele não sabe, ele não é da área, ele não sabe o que vai contratar, então é muito importante que eu conversei com você, você auxiliá-los nessa montagem dessa planilha dentro que a gente chama na área escopo, alguns conhecem, ou com uma lista das atividades, para que você, na hora da contratação, você contrate o profissional com isso, porque aí senão os preços vão ficar totalmente... Varia. Você não vai conseguir equalizar as propostas, você vai ter preços lá em cima, lá embaixo, e nem sempre o mais caro é o melhor, o mais barato, não está sabendo o que você quer, e você acha, ou o síndico acha, que ele mostra a obra e fala, eu quero que arrume. Mas você não define nada, o cara vai lá e faz uma maquiagem e acabou. E isso é uma dor de nós síndicos. Eu converso com vários outros síndicos e a gente tem esse problema. Na hora que chegam vários orçamentos, porque um profissional vai lá e avalia e manda uma solução. Aí o outro vai lá, avalia e manda outra. O outro manda uma terceira. Na hora que a gente vai comparar os orçamentos, você fala assim, e agora? Qual que é a melhor solução? Por onde começar? Então, hoje eu considero que é um dos maiores... umas maiores dificuldades que a gente tem no dia a dia para atuar como síndico é esse comparativo dos orçamentos, né? Que a gente compara banana, maçã e tomate, por exemplo. A gente não sabe exatamente qual que é a melhor solução. Aí, nesse caso, a gente vem conversando muito que ter um respaldo de um engenheiro para auxiliar, né, imparcial, para auxiliar nesse olhar dos orçamentos é a melhor opção, né? Porque eu passei uma situação em que um prédio, em um período de 7 anos, ele estava refazendo a impermeabilização a terceira vez. Aí o síndico me contratou para que eu acompanhasse o que ele estava contratando. E o síndico precisa de saber tudo, porque quando a gente começa no condomínio, eles acham que a gente vai fazer milagre, né? E que a gente sabe de tudo. Não, o síndico, ele tem que entender a gestão, mas ele não tem que ter uma especificidade técnica para fazer a gestão do condomínio. Eu falo muito que o síndico tem que ser curioso. Então, ele tem que entender daquelas questões em específico, mas o que é a dica que eu dou? Acompanhe o prestador de serviço, busque as informações, tente entender as situações para você também conseguir cobrar do prestador de serviço uma efetividade na execução. É ótimo, principalmente que a gente vê, não sei se isso acontece muito com você, quando a gente recebe um orçamento, né, o escopo, às vezes vem escopos totalmente diferentes, com soluções totalmente diferentes, e isso eu considero uma das maiores dificuldades que a gente tem no dia a dia do condomínio, né? Sim, é o maior problema que os síndicos enfrentam, porque quando você chama um prestador de serviço, cada um tem um entendimento diferenciado da solução daquele problema. Por essa razão, eu entendo que o síndico ele deve buscar uma assessoria técnica. Então, essa assessoria técnica vai balizar aquela solução e vai traçar o escopo para, assim, ele solicitar os orçamentos. E os orçamentos serão mais assertivos e a decisão vai ser uma decisão acertada. Vamos falar um pouco para o pessoal, para eles entenderem, assim, as obras serem realizadas com segurança. Quais os critérios, como que ele vai iniciar essas obras em apartamentos? Gente, então, fazer uma obra é sempre um desafio, né? Então, em primeiro lugar, vem a seleção de um profissional qualificado. Com certeza é necessário que você tenha confiança, que seja uma pessoa muito bem indicada e que você deve verificar alguns itens com relação a esse profissional ou esses profissionais, né? Dentre eles, eu acho que em primeiro lugar a formação, né? Em geral, o engenheiro ou o arquiteto
é extremamente necessário para a fase de projetos e o engenheiro extremamente necessário para a execução das obras. E o que a gente nota muito, né, as dificuldades que a gente enfrenta em condomínios, é que as pessoas, elas acham que não tem necessidade da apresentação da RT ou da RRT, ou do plano de obra, ou cronograma de obra, ou até mesmo o local para indicar, né, o local para indicar onde será instalado o ar-condicionado. Mas acho que é bobagem, muitas vezes a gente enfrenta isso. Nossa, mas por que tanta burocracia? Isso a gente encontra na norma 16.280, né, que é tão falada, né? Sim. Então, gente, a regulamentação, ela sempre vem por algum motivo, né? Então, ao invés da gente tentar ultrapassar essa regulamentação e não cumpri-la, é bem mais interessante você se ater, você tá ali com um profissional que vai te acompanhar para que aquilo aconteça da forma certa. Para isso envolve um planejamento, né? Para isso envolve uma apresentação, uma verificação dos custos, né? Gastos, né? Tá com isso dentro de uma planilha, um cronograma para você saber qual o tempo que eu tenho para a realização dessa obra, né? Então é uma série de itens que a gente tenta seguir para você ter uma qualidade final, um resultado bacana. E o cronograma, principalmente na pandemia, foi essencial para a gente avisar os moradores que aqueles apartamentos teriam obras, porque muitos moradores estavam em home office, outros em estudos remotos. Então, a gente precisava de organizar os horários. Em vários momentos, a gente chegou a negociar mesmo com horários de início de obra, para talvez começar um pouco mais tarde, finalizar um pouco mais cedo, para atender todo o coletivo daquele condomínio. Com certeza. E uma outra dúvida constante que as pessoas têm de forma geral. Apresentada a documentação, o síndico precisa de autorizar o início dessa obra? Como que funciona? Né, o pessoal, né, vocês profissionais como arquitetos e engenheiros nos entregam, a gente avalia, mas a responsabilidade técnica é de vocês. Na verdade, quando a gente sente dúvida naquela documentação apresentada, ou mesmo a gente pode acionar um morador que seja engenheiro para nos apoiar, se está tudo ali dentro do escopo, se está tudo seguindo até o próprio planejamento, as plantas do condomínio, assim como contratar um engenheiro, que em alguns casos eu já fiz. Eu fiquei na dúvida de uma obra de um morador, do que ele estava retirando uma escada, eu não sabia, a gente, né, ficou com muito medo e a gente optou por contratar um engenheiro. Principalmente um engenheiro calculista, que às vezes é pouco demandado em condomínio, né? Isso tudo, né? A contratação desse profissional para verificação de tudo que está acontecendo, ela depende muito do tipo de reforma que está sendo realizada. Então, se é uma reforma onde você vai ter muita demolição, onde você vai ter, por exemplo, construção de novas paredes que vão demandar um esforço maior nas lajes, né? Quando a gente fala em condomínio, você tem que pensar que você tem ali, né, uma caixa, e essa caixa, ela precisa ser respeitada, a estrutura em si não pode ser danificada, né, sob pena de segurança. Então, essa é uma questão. E assim como outras, como, por exemplo, a parte elétrica, né, normalmente edifícios que são mais antigos, demanda uma revisão melhor dessa parte, que é a parte elétrica e também da parte hidráulica, quando você não tem as tubulações ali, né? São os canos todos que passam para as prumadas, para atender a cada apartamento. Então, se você já tem aquilo ali com algum tipo de dano, se está muito antigo e é necessário você fazer uma atualização, aí você tem que chamar os profissionais de acordo com a necessidade. E uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta, principalmente nessa parte hidráulica, é porque os prédios antigos normalmente não têm esses projetos. E o que a gente mais acontece, que a gente mais vê, fura um cano, né? Em meia obra. Vem aquele problema de última hora. Né, e sobra para o síndico mesmo, não tem jeito, porque a gente tem que assessorar ali. A gente teve um caso recente, o condomínio ficou sem água por quase 10 horas, porque furou um cano, a gente não estava sabendo exatamente onde estava para localizar o registro, não tinha planta. Foi um sufoco até a retomada da água, até o retorno da água para o condomínio. E quando o síndico ele te procura para essa questão da inspeção predial? Num casos graves ou até mesmo de entrega do empreendimento? Normalmente, o condomínio ele procura
a inspeção predial quando ele está com algum problema. Infelizmente, eu falo que isso já é um pouco da cultura nossa. Então, eu estou com um problema, eu senti uma dor, aquela dor ali eu preciso resolver, então a partir disso ele vai procurar uma equipe, vai procurar uma empresa, ou às vezes vai procurar um profissional somente, né, um engenheiro, um arquiteto, só que a partir daí o profissional, pela legislação, ele necessita informar ao cliente todas as discrepâncias que estão ali no seu entorno. Então, talvez ele foi contratado para poder estar verificando fissuras, trincas, rachaduras. Tá, mas qual é a causa? Tem uma infiltração? Ele vai tá tendo um problema na parte que atinge a CEMIG, que atinge a entrada de energia. Ah, nós queremos colocar ar-condicionado no nosso prédio. Todos os apartamentos podem ter ar-condicionado. Eu preciso fazer um cálculo, um novo projeto elétrico para que esses ar-condicionado que vão ser instalados naquela edificação possam estar dentro das normas, dos procedimentos. Então, a inspeção predial, ela na realidade, esse diagnóstico que a gente faz do prédio é para dar as diretrizes para o síndico, porque a partir daí ele vai ter condições de planejar o prédio, planejar as manutenções, fazer isso de forma assertiva. Então, no laudo consta o que tem de grave no prédio, as identificações de vícios construtivos, Sim. talvez também, né? E também a indicação de solução, né? Sim, sim. Ele é dividido em 2 etapas. Então, a nossa empresa, por exemplo, trabalha com essa linha de raciocínio. Precisamos levantar todas as patologias daquela edificação. Precisamos cercar todas essas identificações. Quando eu falo de patologia, é como você falou no início de médico. Quando a gente vai a uma consulta médica, o que o médico faz? Uma série de exames. E na engenharia é a mesma coisa. Nós temos que fazer uma série de exames. Esses exames vão direcionar quais são as terapias, quais são os tratamentos, aonde ao longo de um planejamento isso pode ser executado, isso pode ser planejado em custo. Porque o maior medo de um prédio, eu falo que não é do síndico em questão, mas em sim de todos os moradores ali, é da noite para o dia você precisar fazer uma construção, aliás, uma construção não, né? Uma manutenção, uma reforma, onde da noite para o dia você vai tirar aí 30, 40, 50 mil reais por apartamento. Laís, existe uma exigência de periodicidade da entrega da inspeção predial? Não. O que existe é a necessidade do condomínio ele ter um laudo aonde aponte todos os procedimentos de manutenções preventivas e corretivas dele. Então, quando ele faz isso, ele vai seguir ali um plano a curto, a médio e a longo prazo. Porque o objetivo, Paula, é reduzir custo. Na prática, a gente sabe que, como eu falei no início do programa, é muito mais barato para o condomínio fazer essas manutenções preventivas, contratar um bom engenheiro para entregar esse laudo de inspeção, ao longo desse período ir executando, né, Laís, o que realmente é necessário, as prioridades que normalmente vocês indicam também no laudo, né? Todas as prioridades, as manutenções preventivas, as corretivas, porque aí o condomínio ele consegue se planejar financeiramente, porque ele precisa ter no início ali do laudo de inspeção aquilo que de fato é a dor, tratar aquela dor, porém as outras dores podem ficar mais fortes ao longo dos períodos. Então, esse planejamento a curto e a médio, a longo prazo, a inspeção predial ela traz essa tranquilidade para o condomínio. Laís, uma mensagem final para os síndicos, para nós síndicos, como a gente deve tratar a edificação? A edificação, Paula, deve ser tratada como o seu bem maior. Porque a sua casa é seu sonho, é o local onde você escolheu para morar, para viver. Então, cuide do seu imóvel, cuide do seu condomínio,
tenha as manutenções em dia, procure profissionais qualificados, habilitados no sistema do Conselho de Engenharia, do Conselho de Arquitetura. Façam isso, procurem prevenir para diminuir o custo, conheça o problema do seu condomínio, né, Paula? Porque se você não conhece, como você vai tratar? Como você vai tratar algo contratando, infelizmente, o Zé da esquina para poder estar ali tampando um buraco? Depois, as consequências realmente são graves. Laís, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que nós teremos outros encontros. Muito obrigada, Paula. Muito obrigado a você, morador, síndico, que está nos ouvindo. E hoje eu fico por aqui. Quinzenalmente eu estou aqui no canal. Me conte como é no seu condomínio. Vocês fazem as manutenções preventivas ou corretivas? Coloque aqui nos comentários. Até lá!